Aprofundar um pouco mais para você dizer como é que a gente chegou a essa situação de insegurança, mas antes eu vou convidar, Alexandre, você a ouvir conosco um trechinho do que disse há pouco aqui à Rádio Eldorado o general da reserva Augusto Heleno, que foi comandante por 1 ano e 3 meses das tropas brasileiras no Haiti. Ele fala nesse trecho sobre a situação das polícias no Rio. É lógico que a polícia foi seriamente afetada pelos exemplos que vieram, né? Não só também do Rio de Janeiro, mas do Brasil inteiro. O Brasil, durante mais de uma década, foi praticamente derretido pela corrupção em altos níveis, corrupção de desvio de dinheiro público, de falta de dignidade. Esses exemplos são muito ruins para quem está na ponta da linha, que está mal pago, mal equipado, sendo exigido diariamente e que às vezes não tem uma formação moral tão rígida que seja capaz de não ceder às tentações de acabar entrando num ilícito desses e comprometendo a sua atuação por ser um agente de segurança, um agente que precisa exatamente manter-se incólume a essas tentações. Aí, Alexandre, a análise aí do general. Isso acontece até nos Estados Unidos. A gente sabe muito bem que o policial que está na ponta, está na linha de frente, é o que tem contato com o bandido, é o que recebe as tentações, né? Ontem eu ouvi lá no Mosteiro de São Bento falando sobre 40 dias de Jesus Cristo no deserto sendo tentado pelo demônio. É mais ou menos isso que acontece aqui no Brasil, só que não se limita a 40 dias. O general tem toda a razão. O general Heleno é uma das figuras mais ouvidas dentro do Exército. Além de ter comandado no Haiti, ele foi comandante militar na Amazônia, conhece esse Brasil como poucos e conhece também a polícia, né, pelo que ele disse. A polícia é mal equipada, mal armada, com fuzis que já deram o que tinham que dar, tem fuzil novo entrando para a bandidagem através do contrabando, né, com munição nova, com coletes vencidos, a polícia com soldos e salários, né, polícia militar e polícia civil baixos, né, sujeitos, portanto, a tentações, já que não tem a mesma formação moral que começa lá nas escolas preparatórias do Exército. Os oficiais do Exército têm outro nível. Eu fico me perguntando por que a gente apela para o Exército, porque é uma força moral, e por que nós civis não podemos ter a mesma força moral, né? Que é uma coisa que é formada em casa e nas escolas. Mas, enfim, ele sim tem razão. Esse é o perigo que o Exército vai correr agora, né? Com soldados na linha de frente e fazendo contato com a bandidagem e todo mundo de olho. E aí, está formado para puxar o gatilho, está formado para destruir o inimigo. O que pode acontecer com esse soldado que está na linha de frente, né? Aí já entrando no assunto que eu queria entrar hoje, né? Por que a gente chegou a isso? Não houve o aplauso necessário, a solidariedade necessária da sociedade com a sua polícia. A polícia é da sociedade, é o protetor da sociedade, protetor das nossas casas. Na medida em que nós fomos desarmados, cresceu a responsabilidade da polícia e diminuiu o nosso direito, não apenas constitucional, mas direito praticamente divino de legítima defesa, né? Se enfraqueceu. Mas, enfim, nós não aplaudimos a polícia, nós não apoiamos a polícia, e a polícia foi se deteriorando também por falta desse apoio, né? É mania nossa de dizer que alguém tem que resolver, isso é problema dos outros. Não, é problema nosso. Nós também contribuímos para enfraquecer a lei. Eu recordo uma ocasião em que eu ouvi a conversa de um advogado, numa feira aqui em Brasília, o advogado furioso porque haviam roubado 2 bujões de gás da casa dele. Ele reclamava pela falta de segurança. Aí eu reconheci o carro, um BMW, que estava embaixo do sinal de estacionamento proibido. Eu disse: doutor, esse carro não é seu?
Por quê? Porque está enfraquecendo a lei. O senhor estacionou embaixo do estacionamento proibido. O senhor está enfraquecendo a lei que o protege, que garante que o senhor compre esse carro, né? E agora está reclamando que a lei não o protege por causa de 2 bujões de gás. É mais ou menos essa a nossa cabeça, que está envolvida nisso, sim, como cúmplice do aumento do crime no Brasil, né? Especialmente no Rio de Janeiro, em que a gente convive com bicheiros assim com a maior facilidade, convive com o tráfico com a maior facilidade, na medida em que vão aumentando os arrastões e os assaltos, a gente se adapta para conviver com isso, arrastam o menino João Hélio pelas ruas do Rio em 2007, a gente não faz nada, né? Enfim, é mais ou menos essa alienação da sociedade que permite que o crime cresça, né? Sem reação. Aliás, ao contrário, com a sociedade se encolhendo, temerosa. Intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro, não creio que tenha muito resultado isso, porque a gente continua tangenciando a verdadeira causa do caos carioca. Ou seja, a gente abre os jornais e continuam dizendo que tudo isso aconteceu por ausência do Estado e pela má distribuição da renda. E ninguém fala da cultura local que levou à deterioração de tudo. A cultura da esperteza, cultura da malandragem, a cultura da desordem, da bagunça, do improviso, de se dar bem, da transgressão como rotina. Só podia dar nisso. São vítimas da própria cultura. É uma decadência a cada década, vai caindo sem reação nenhuma. As coisas vinham acontecendo e ninguém reagia. Não vai adiantar combater o traficante se houver demanda de cocaína e de maconha. Não vai adiantar o exército presente lá se vão continuar criticando a polícia e aplaudindo o bicheiro, votando incorrupto. Vai sair o exército, vão sair as forças armadas e vai voltar tudo. Porque não há ordem, não há organização urbana, não é uma cidade que esteja sob a disciplina da lei. Só para lembrar, disciplina é para tudo. Por isso essa diferença entre militar e civil. A gente vai na bagunça e é vítima da própria bagunça. Assim como a criação desse Ministério da Segurança. Ora, isso já existia. Segurança Pública já era atribuição do Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça não trata da justiça, trata da segurança pública. Nos outros países é chamado de Ministério do Interior, dos negócios internos. A segurança está nisso. Agora, não adianta querer administrar a segurança se não há leis que conduzam a segurança pública. Ao contrário, as leis beneficiam os bandidos aqui no Brasil. As leis beneficiam o infrator e não a vítima da infração. Beneficiam o criminoso e não as vítimas dos criminosos. Perguntem aí para esse pessoal dos direitos humanos para que lado eles vão quando há um assassinato. Vão lá proteger o assassino e não vão à casa da família de quem foi assassinado. É isso. Só para a gente fechar, Alexandre, ainda cobrança do imposto sindical à revelia, né? Pois é, eu vi que o Estadão mostrou isso ontem. Eu já tinha recebido vários e-mails de arquitetos, engenheiros, gente que faz parte de sindicato, que simplesmente não autorizou a cobrança do desconto de um dia de trabalho, e o sindicato alega que não, realizamos uma Assembleia Geral extraordinária e decidimos que não precisa autorização individual. Precisa sim, né? O sindicato, se quiser fazer movimento de massa em favor da elite da Previdência Social, que faça, mas não faça com o dinheiro daqueles que serão beneficiados com a reforma da Previdência, né? É uma coisa incrível aqui no Brasil, como se consegue fazer as cabeças dos mais fracos para protegerem os mais fortes. Na verdade, estão protegendo aposentadorias de 18 mil a 28 mil. Né? Mas, enfim, voltando aos sindicatos, mudou a lei, mudou sim, e cada integrante do sindicato tem que autorizar o desconto. Se não autorizar, não pode descontar um dia de trabalho.